Glória a Deus. Estamos juntos mais uma vez para adorar aquele que é digno, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Você viu que cadeira bonita aí? Irmão, as coisas aqui acontecem de repente. Você falta um culto, quando você vem no outro. Vai chegar o dia que você vai vir, vai ter até drone recolhendo as ofertas assim. Irmãos, nós não esperávamos comprar essas cadeiras, mas vocês viram que os cultos de domingo estão superlotados, pessoas ficando em pé. E nós lembramos da Black Friday e fomos correr atrás de uma cadeira de plástico para comprar. Ferreira Costa anunciou no site uma por R$ 29,90. Eu disse, é essa, Jesus. Fui lá, cadê a cadeira, irmão? Liguei para o Maurício, trabalha lá, Maurício estava de folga. E não tinha mais a cadeira. Tentei fazer o pedido pelo site, no site tinha esgotado. E só encontrava a cadeira de plástico de R$ 49,90 ou de R$ 45. E aí eu me lembrei da OLX. E quando eu abri a OLX, parece que leu o nosso pensamento. O primeiro anúncio que apareceu foram essas cadeiras. É um auditório de uma empresa aqui da cidade, que deixou de existir. E eles anunciaram essas cadeiras por R$ 170 a unidade. E nós fomos pesquisar na internet, uma cadeira dessa custa R$ 420. E eu já conheço essas cadeiras porque no retiro de pastores do Mevan, lá em Balneário Camboriú, são iguais, exatamente as mesmas cadeiras. E todas as vezes que eu ia no retiro, eu ficava pensando, Jesus, essas cadeiras para a igreja eram ideais. Porque o retiro acontece no auditório de um hotel, né? E são cadeiras de hotelaria. Enfim, eles anunciaram essas cadeiras por R$ 170. E nós entramos em contato, depois eles baixaram para 150. E sem dinheiro, eu agendei para ir olhar. Peguei Rafael, fui lá. E são 80 cadeiras, né? Eles só tinham 80 cadeiras. E eu disse, eu vou fazer uma proposta. E ele disse, eu tenho 2 ouvidos para ouvir a proposta. Eu digo, eu vou pagar R$ 100 em cada cadeira. 8.000 as 80 cadeiras. E ele disse, é muito baixo. Aí tomamos um prejuízo, fechamos a empresa. E aí eu dei uma de desinteressado. Digo, tá bom, então pensa aí. Qualquer coisa você me chama no zap. E vim embora. E à tarde, ele me chamou no zap e disse, nem eu nem você, eu vou tirar mais 10%, ou foi 20%. Enfim, dava 10.800 as cadeiras. E eu disse a ele, eu demorei a responder, deixei ele no vácuo para dar uma de desinteressado. Vou pregar sobre técnicas de negociação hoje, viu? E meia hora depois eu falei para ele, consigo mais R$ 1.000 para ir buscar as cadeiras agora. 9.000 nas cadeiras. Saiu a R$ 122 cada cadeira. E aí ele disse, não, 9.500. Aí quando ele disse 9.500, eu disse, rapaz, é para a igreja, assim, assim, assim. E quando eu falei a palavra igreja, eu descobri que ele era crente também. E aí ele fez os 9.000. E nós conseguimos parcelar em 18 vezes de R$ 571. Amém? Foi bênção ou não foi? Irmão, para quem dorme no culto, tem coisa melhor do que isso aí. Eu já mandei um recado para algumas irmãs que cochilam aqui no culto, viu? Digo, o sono vai ficar melhor. Ar-condicionadozinho soprando no cangote. E uma cadeira acolchoada, irmão. Então assim, glória a Deus, irmãos, conseguimos comprar essas cadeiras, assumimos aí 18 boletos, mas diga assim, vai dar certo. Irmão, se todo mundo dizimar e ofertar, a gente não precisa estar levantando oferta para nada. Eu não gosto de estar levantando oferta toda hora, levanta oferta para comprar isso, levanta oferta para comprar aquilo. Eu gosto que a igreja trabalhe com o recurso que ela tem todos os meses.
Então por isso você não vê a gente toda hora levantando uma oferta, nem incomodando ninguém com oferta. Então, eu acho que se a fidelidade do nosso coração falar mais alto, irmão, daqui a pouco vai ter até drone aqui dentro para recolher as ofertas. Você crê nisso? Amém? Mas hoje também é uma noite muito especial, né? Nós vamos apresentar mais 8 irmãos, não, 12, são 8 irmãos como novos membros aqui da nossa igreja, né? Mais famílias chegando. Eu quero chamar aqui para nós orarmos por eles. Quero chamar o pastor Bruno, que é o pastor da integração, também para cá. A pastora Priscila não pôde vir hoje. Mas Josué dos Santos, Claudenice Maria de Santana Santos, Anabela de Santana Santos, Pedro de Santana Santos, Marcos Galvão da Silva, Ana Ruth Santos de Sá Galvão, Cauã Pedro Santos Galvão, Davi Melquisedeque dos Santos Galvão. Amém? Tem Melquisedeque aí, viu, irmão? Glória a Deus. Que bom receber vocês. O varão de Deus aí, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Você pode ficar em pé e orar por eles comigo? Eu vou orar, o pastor Bruno vai orar. Sabe, abençoe a chegada desse povo que o Senhor acrescenta nesse lugar. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Não é? E nós estamos indo para o mesmo lugar e o Senhor nos encontrou. O Senhor fez com que nos encontrássemos. E nós cremos que há um propósito nisso. Há um propósito para isso. É um novo tempo na vida de vocês. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Os abençoamos e os recebemos para esse novo tempo, para esse novo ciclo. Queremos ser bênção na vida deles, servi-los com excelência, cuidar deles com excelência, Senhor. No nome de Jesus, que o amor que nos une sempre seja maior do que as nossas diferenças. Que possamos ser um em Tua presença, Senhor. Nós ligamos os Teus filhos nessa parte do corpo de Cristo chamada Mevan Aracaju. Que eles sejam bênçãos nesse lugar. Que eles cumpram o propósito do Senhor para a vida deles nesse lugar, Senhor. Homens e mulheres frutíferos, famílias frutíferas, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Pastor Bruno vai orar. Pai, uma igreja forte é constituída por famílias fortes, ó Pai. E nós agradecemos porque o Senhor tem trazido homens e mulheres e famílias neste lugar. Que a bênção do Senhor venha estar sobre essas famílias e que elas juntas com as que já estão aqui possam construir, edificar cada vez mais uma igreja forte em o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda os teus filhos, ó Deus, e introduz eles no centro da tua vontade em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Bem-vinda, Bela. Deus abençoe. E você, varão? Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o verso 10, apenas o 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Nos rendemos à tua palavra nesse lugar, Senhor. Vem ser tudo em todos, Jesus. Vem encher todas as coisas com a plenitude da tua presença. Vem encher todas as coisas com a plenitude da tua presença, Senhor. Nos submetemos à tua palavra. Libera vida em nós pelo poder da revelação da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Sabe, essa mensagem tem bradado dentro de nós. Eu quero falar sobre a suficiência de Cristo. Diga assim comigo: Jesus é suficiente. Você não precisa mais nada. Você não precisa de mais nada, irmão. Só Jesus. Ele é suficiente. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A necessidade da mensagem da suficiência de Cristo é urgente e pertinente para os nossos dias, porque o que nós vemos é que a insuficiência de Cristo está estampada nas programações de final de semana da Igreja Evangélica Brasileira. A insuficiência de Cristo tem sido estampada nas mensagens vazias de Jesus e cheias de pensamentos positivos. Mensagens vazias do Cristo, mas cheias de frases de efeito. Mensagens vazias do Cristo, mas cheias de dicas de especialistas, cheias de fórmulas de sucesso. É fácil crescer no mundo gospel. Crie um bom método. Conte ou cante uma boa música. Enfeite o picadeiro. Retire a cruz. Reproduza frases de algum criador de conteúdo positivista do Instagram. Coloque um versículo no meio. Diga que foi Deus, porque Deus quer a sua felicidade e pronto. Está montada a cena. O cenário está pronto. Porque nós transformamos a mensagem do Evangelho num amontoado de ideias, de achismos, de experiências pessoais, de tradições humanas, receitas prontas de sucesso e de felicidade. Todo mundo quer dar certo. Então você tira a cruz do centro, tira o Cristo da jogada, coloca o homem no centro e diz para ele: você vai ser feliz de todo jeito. Siga esses passos, siga essas dicas. Deus não tem compromisso nenhum em te fazer feliz. O interesse do Senhor é resolver o teu coração. Sabe, mas nos tornamos um verdadeiro panteão. Abrigamos um conjunto de deuses que satisfazem ventres famintos por prazer e por realização. E quanto mais estampada estiver a chamada e a propaganda do culto, chamando para realização, chamando para sonhos, chamando para prazer, chamando para enriquecimento imediato, mas as pessoas são seduzidas pelos falsos deuses do panteão.
Eu sou de um tempo que as pessoas iam para a igreja atraídas por Jesus e buscando salvação. Mas hoje eu vivo em um tempo onde as pessoas estão saindo da igreja feridas. Estão saindo da igreja mortas, indo buscar vida em outros lugares. Feridas, porque até tiveram um encontro com o Cristo verdadeiro, viveram o primeiro amor, o Cristo que o salvou, o libertou. Mas o sistema religioso que apregoava esse Cristo é o mesmo que aprisionou o mesmo indivíduo que o Cristo acabou de libertar. Então é Jesus libertando e a religião aprisionando. E toda religião tem prazo de validade, uma hora acaba o prazo de validade. E quando o prazo termina, a pessoa geralmente se desvia do Evangelho. O mínimo das pessoas vão buscar outra igreja, vão buscar outro lugar, aonde encontram o Evangelho puro e simples, mas a maioria delas saem feridas, mortas. Buscando vida em outro lugar, buscando prazeres no mundo. Nós somos como um paciente submetido à assistência médica e que acabou pegando outra doença por meio de uma infecção hospitalar. Esse tem sido o dia a dia na igreja evangélica brasileira. O lugar que era para ser de cura se tornou um lugar de doenças, de interesses pessoais. Não, meus irmãos. Jesus continua sendo o único e suficiente para a sua igreja. Foi o nosso conhecimento sobre Ele que parou. Fomos nós que fomos seduzidos por um conjunto de regras, teorias e doutrinas de homens. Métodos foram criados para nos aprisionar. Desenvolveu em nós uma religiosidade vazia. E aprisionou o nosso coração em programas de entretenimento. Eu vim falar para você nessa noite que os métodos adoecem. E os programas, pastor, nos enlouquecem. Os métodos adoecem. Os programas nos enlouquecem. Os nossos métodos e programas são os atestados de que já chegamos no limite do nosso conhecimento de Deus. E aí, para sustentar a máquina, o sistema religioso, sabe, começa a maquiar a glória de Deus, para produzir uma fumaça, um fogo estranho, cria um cenário, sabe, para produzir uma fumaça, para aparentar ser a manifestação da glória de Deus. E agora não temos mais conteúdos, vamos fazer o quê? Não, vamos fazer um evento. Porque fazer um evento a igreja lota. Não, vamos criar uma campanha. As pessoas não querem Jesus mesmo, elas querem riqueza. Então vamos criar 7 passos para a vitória. 7 portas da prosperidade. Vamos criar o anel que as pessoas vão pagar R$100 por ele e elas terão uma aliança com Deus. Irmão, eu conheço lugares por aí, no nosso estado, que tem a campanha, olha o nome da campanha, campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Irmãos, para o sangue de Jesus ter poder nesse lugar, tem que ter uma campanha. Misericórdia, meus irmãos. Onde nós chegamos? Não, mas a gente traz um cantor famoso, porque afinal de contas nós temos dinheiro para isso. Aí paga R$60 mil no cachê de um cantor famoso, para ele vir cantar dentro da igreja e produzir 1 hora de intimidade com Deus naquela igreja.
Diga assim comigo: intimidade paga. Diga mais forte: intimidade paga é prostituição. É num prostíbulo que se vai para pagar uma prostituta, para ter um tempo de intimidade com ela. A noiva do Cordeiro não é prostituta. A noiva de Jesus não é uma prostituta. Nós não vamos pagar cachê de artista gospel para vir produzir tempo de intimidade. Não, meus irmãos. Quer ter intimidade com Deus? Quer andar em aliança com Deus? Vem orar. Vem buscar com a gente. Essa semana a gente está aqui todo dia, 5:30 da manhã. Vem para um tempo de devoção, vem mergulhar na palavra. Vem ouvir o que o Senhor está falando. Vem se arrepender dos teus pecados. Vem mudar de vida, abandonar a mentira, abandonar o engano. Sabe, Jesus não é aquilo que se vê na TV, meus irmãos. Sim, Jesus não é aquilo que nós dizemos seguir e reverenciar na nossa vida de rotina de culto de domingo à noite apenas. Não, não. Ele é aquele que se manifestou em carne. É o que está escrito, é o que foi anunciado pelos profetas. É aquele que está presente por meio do Espírito. É o que é revelado por meio de indivíduos que decidiram abrir mão de si para se tornarem um. Abrir mão dos seus interesses pessoais para se tornarem um. Sabe, se prepare para dias de intimidade. Sujeite seu coração ao arrependimento. O noivo está vindo reavivar a sua igreja. Sabe, esses são dias de transição. São dias que o Senhor está tirando uma igreja do meio da igreja. Porque no meio da igreja evangélica brasileira tem a igreja de Jesus. Você entende o que eu estou falando? E Ele está fazendo uma limpeza, meus irmãos. Efésios capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A palavra encher vem do latim implere, ou seja, em pleno, ou fazer cheio. Ela tem várias traduções e uma delas é conteúdo. Então, o que Deus fez com o homem foi colocar nele o seu conteúdo, para que ele se tornasse uma bênção. Esse termo ainda significa depósito, container, contente, contentamento, completo, dom. Diante dessa palavra nós precisamos entender que a vida não nos deve nada. A nossa história não nos deve nada. Ao receber a Cristo, passamos a ser moradia do Espírito Santo de Deus. Logo deixamos de ser indivíduos vazios e nos tornamos um depósito da sua presença, um depósito da sua bênção, uma habitação do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós temos que viver sabendo que aquilo que precisamos já encontramos em Cristo Jesus. Sabe qual é a razão da nossa crise? É que nós estamos procurando do lado de fora aquilo que já está aqui dentro de nós. Tira os teus olhos da circunstância. Tira os teus olhos dos problemas. Tira os teus olhos daquilo que está faltando do lado de fora. Quando você coloca os teus olhos em buscar do lado de fora, você só vai encontrar falta de contentamento. Você não vai estar contente com nada. Você vai estar sempre insatisfeito, sempre precisando de algo. Quando você coloca os olhos aqui dentro e você enxerga e encontra o Cristo que encheu todas as coisas, você vai ter contentamento, você vai se sentir pleno,
saciado. Ah, mas aqui do lado de fora está faltando tudo. Mas eu encontrei algo aqui dentro que não me faz sentir falta de mais nada, necessidade de mais nada. Sabe, deixamos de ser vazios. Já encontramos em Cristo tudo o que precisamos. Ele foi levantado para encher tudo em todos. Deixe o Cristo encher todos os espaços vazios da sua história. Todos os espaços vazios da sua existência. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira. Não existe outro lugar em que você consiga ser pleno, saciado, satisfeito. É só em Jesus. É só nele. Você já viu quando a gente busca aqui do lado de fora? Às vezes você quer muito comprar aquela moto. Aí você sonha, você planeja, você economiza, aí você vai lá e realiza. No primeiro dia, sabe aquela, meu Deus do céu. No segundo dia, no terceiro dia, mas no terceiro mês, já saiu a versão nova daquela mesma moto que você comprou. Aí já nasce dentro de você um senso de insatisfação, uma falta de contentamento, porque agora você só estará pleno e realizado se tiver a nova que lançou. Eu não vou falar nem de celular que lança toda semana, um modelo diferente. Você saiu da loja e já está desatualizado. Já tem 2 novos na frente. Sabe, eu quero te convidar a entrar no lugar secreto e se conectar com a fonte da vida que foi desatada dentro de você. A fonte das águas da vida. Irmãos, não existe outra maneira. É só em Cristo que nós estamos plenos, completos. Se você voltar na história, em 1517, você vai ver a igreja católica vendendo perdão de pecados, estabelecendo outros mediadores entre Deus e os homens, tornando pessoas devotas de utensílios sagrados, privando pessoas de terem acesso à Bíblia, porque a Bíblia era só no latim, ela não tinha na linguagem que as pessoas falavam. Aí você vai ver um homem chamado Lutero, se levanta, publica 95 teses contradizendo todos os ensinamentos errados da igreja. Ele vai e coloca as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Na porta. E com o desenvolvimento dos estudos de Lutero, as suas teses, sabe? Surgem os 5 pilares da reforma protestante, que são conhecidos como as 5 solas da reforma. São princípios fundamentais da reforma protestante. Soli Deo Gloria, Soli Fide, Sola Gratia, Sola Cristo, Sola Escritura. Glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. Não é por pagar promessa, não é por meio de terceiros, não é por comprar indulgências, não é por comprar o perdão de pecados, não. É somente Cristo. Ele é suficiente. Sabe, meus irmãos, o que mais deve te preocupar não é a presença do diabo, é a ausência de Cristo. Irmão, tem lugares que você vai que as pessoas sabem o nome de todos os demônios do inferno, coisa que a Bíblia nem fala. E você vê tanta manifestação demoníaca, você vê diabo para cá, diabo para lá, tudo é diabo. Se desobedeceu é diabo, se caiu em pecado é diabo, se fez assim é diabo, se fez assado é diabo. E você sai dali preocupado com tanto diabo em tantos lugares.
E você fica procurando só o cheirinho do Cristo, do Evangelho, e não encontra. Ei, o que deve nos preocupar é a ausência de Cristo. Não, mas nós nos acostumamos com a ausência de Cristo. E nos preocupamos com a presença de tudo. Irmão, se Cristo não estiver, eu não quero estar. Eu não quero estar no lugar onde Ele não fala, onde Ele não se move, onde Ele não tem liberdade. Por defender que somente Cristo é suficiente, Lutero foi julgado e foi levado ao tribunal e foi condenado pela igreja. Em 1521, organiza-se a Dieta de Worms, uma espécie de tribunal para julgar Lutero. Só que 100 anos, quantos anos? 100 anos antes de Lutero, nesse mesmo tribunal, havia sido julgado um homem chamado John Hus, um dos precursores da reforma. Irmãos, 100 anos antes, John Hus havia sido preso, levado ao tribunal, porque ele declarou que Cristo somente, e não o Papa, é o cabeça da igreja. John Hus só precisou dizer, Cristo e somente Cristo. Não é o Papa, é Cristo e somente Cristo que é o cabeça da igreja. Por causa disso, Hus foi levado ao tribunal. E ele foi condenado à morte pela igreja. Mas ele teve direito às suas últimas palavras. E as suas últimas palavras foi uma sentença profética. E ele disse assim: hoje vocês assarão um ganso magro, mas daqui a 100 anos vocês irão ouvir um cisne cantar. E vocês não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. 100 anos depois está Lutero no mesmo tribunal. Ei, a palavra que Deus fala por meio dos seus profetas. Sabe, 100 anos depois, se levanta Lutero, e agora está sendo julgado pelo mesmo tribunal. Colossenses capítulo 3, verso 11 diz assim: mas Cristo é tudo em todos. Diga assim comigo: Cristo é tudo em todos. É tempo, portanto, de dar um basta na prática de cobrar das pessoas aquilo que a vida teria ficado te devendo. É tempo de dar um basta, de querer satisfazer as suas carências em relacionamentos. Eu preciso abandonar a pressão emocional que faz com que eu deseje que todos tenham atenção voltada para mim, me afirmando. Assumir um comportamento que exige que todas as minhas necessidades sejam satisfeitas, atendidas. Eu preciso que as pessoas me elogiem. Eu faço as coisas não é para Deus, é para ser reconhecido, porque há uma carência aqui dentro. Ei, deixe Jesus encher esses espaços vazios. Quando você tem uma revelação do Cristo, você tem uma revelação de quem você é. Sabe, você não vai se satisfazer em mais nada e em mais ninguém. É o Pedro que diz: tu és o Cristo. É o Cristo que diz: tu és o Pedro. É o Pedro tendo uma revelação de quem é Cristo. É Cristo revelando para Pedro quem Pedro é. E quando Cristo te revela quem você é nele, você não vai querer ser mais ninguém. Você não vai querer ser visto por mais ninguém. Quando você descobre que os olhos do Senhor estão inclinados sobre você, estão atentos sobre a tua vida, você não vai fazer questão de ser visto por mais ninguém. Porque agora o que mais importa é agradar a Ele. O que mais importa é agradar a Ele. É que a minha vida seja para a glória dEle,
Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, verso 9, ele disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe, irmãos, porque eu estou falando muito sobre carências, vazio, emoções? Porque tudo isso tem o poder de desequilibrar, descontrolar a nossa vida e nos escravizar. Quando pessoas emocionalmente fragilizadas encontram com outras pessoas nas mesmas condições, ambas ficam absolutamente reféns das necessidades umas das outras. Olhe para quem está do teu lado. Agora olhe para mim. Você não está aqui para ser refém das necessidades emocionais de ninguém. Você não está aqui para viver para agradar ninguém. Você está aqui para viver para a glória de Deus, para agradar o Cristo que te chamou. Você não está aqui para tentar satisfazer os seus dilemas emocionais em relacionamentos. Ah, porque fulano hoje não olhou para mim, porque fulano não me deu a paz do Senhor, porque hoje ninguém se importou comigo, sabe? Ah, vou sumir dessa igreja um mês, depois eu volto dizendo que ninguém ligou para mim para saber como era que eu estava. Eu vou criar a situação para justificar os meus dilemas a partir dela. Sabe? Saia desse lugar, irmão. Saia desse lugar. Encontre satisfação em Jesus. Você já pensou e já analisou como nós nos ferimos dos relacionamentos? É porque nós nos relacionamos muito com pessoas e pouco com o Senhor. Se você estiver em Cristo, meu irmão, você não irá se ofender, você não precisará se defender, você não irá se ferir. O apóstolo Paulo disse assim, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Você não foi chamado para andar vivo, você foi chamado para andar morto, crucificado com Cristo. Quando você passar em frente ao velatório aí da vida, entra lá no velório e dá um tapa na cara do defunto. Pá! Cospe na cara dele. E fica observando qual será a reação dele. O que é que o defunto fará com você? Diga comigo nada. Sabe por quê? Morto não reage. As nossas reações denunciam se estamos crucificados com Cristo, ou se resolvemos por alguns instantes descer da cruz para cumprir os desígnios ambiciosos, egoístas do nosso coração, para executarmos a justiça própria que há em nós. O quanto estamos vivos ainda? Não, o Cristo crucificado, Ele tem seguidores crucificados. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A minha oração nessa noite é que você se levante desse lugar e saia daqui disposto a viver Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é a origem, por ele é o processo e para ele é o destino. O apóstolo Paulo diz assim, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes da sua vida ser gerada no ventre da sua mãe.
você já estava escolhido por Ele. Sabe, é por isso que Gênesis, no capítulo 1, diz assim, ó, criou Deus o homem. Mas só no capítulo 2 de Gênesis é que tem a palavra assim, ó, formou Deus o homem. Diga comigo, aquilo que foi criado precisou ser formado. É por isso que Deus desce na terra, para colocar na mão do barro. Porque aquilo que foi criado no Espírito, na eternidade, foi eleito por Ele antes da fundação do mundo, agora precisou de uma forma humana para habitar nessa terra. Aí Ele pegou aquilo que foi criado nele e formou no pó do barro. Há uma diferença entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Há uma diferença entre criar e formar. A sua vida já estava nele. Por isso, não importa a forma como você chegou nesse mundo. Ah, minha mãe tentou me abortar. Ah, tomou remédio para me matar. Ah, eu fui rejeitado. Ah, eu sou fruto de um estupro. Não, se você voltar no seu passado, você só vai encontrar dor, tormenta, desespero, angústia, sofrimento. A sua cura não está no seu passado. A sua cura está na sua origem. Porque dele... origem, começou nele, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Aquilo que foi criado precisou ser formado, meu irmão. Então Gênesis 1 eu fui criado, porque dele, origem. Gênesis 2 eu fui formado, processo. É quando Deus coloca a mão no barro, Ele coloca você dentro de uma igreja e começa a amassar você. Ó, Jean, essa área de orgulho da sua vida que eu vou moldar. Aí vai doer, vai apertar, vai confrontar. Ó, essa área aqui, Danilo, você vai precisar pedir perdão. Você errou aqui. É Deus com a mão no barro, ó, dando forma àquilo que já estava criado. No Espírito, já tem um Jean pronto, perfeito, um Josué sábio, perfeito, santo. No Espírito está tudo pronto. O trabalho de Deus agora é Gênesis 2. É pegar aquilo que está pronto, o marido perfeito que está pronto, a esposa perfeita que está pronta, o casamento perfeito que está pronto, colocar a mão no barro, para formar nesse barro, nessa humanidade caída, aquilo que no Espírito já está pronto. Aleluia. E aqui agora é o por Ele, é o processo. Porque dele é a origem, por Ele é o processo. É esse processo que Ele te coloca dentro da igreja, no meio de irmãos das mais diferentes, sabe? Ideias, gente que vai te abraçar, gente que vai te ofender, gente que vai pisar no teu calo, gente que vai te abandonar. Tudo isso não é porque o diabo se levanta, não. É porque é o processo de Deus para te moldar, para te fazer entender que Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você só se ofende com pessoas porque você não encontrou a suficiência do Cristo. Você projetou nos outros aquilo que é só em Jesus que você vai encontrar. Porque dele, origem. Por Ele é o processo. Mas para Ele é o destino. Você não está aqui à toa, meu irmão, caminhando sem direção. Não, você tem um foco. Você está indo para Ele. A sua vida começou nele, mas ela terminará nele. O fim é Cristo, o início é Cristo, o meio é Cristo. Tudo é sobre Cristo, meu irmão. Irmãos, porque dele, por Ele, para Ele. O átrio, o santo e o santo dos santos. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é tudo a mesma coisa. Origem, processo e destino. O átrio é quando você chega na igreja, novo convertido. Tem aquelas experiências, só melzinho na chupeta. A estrela apaga e acende, você diz, olha, Deus piscou o olho para mim. E aquilo aviva seu coração. Porque Deus vai te mimando, você está no átrio. Sabe, e você está tão deslumbrado. Aí Ele diz, eu tenho um segundo nível para você.
Só que esse segundo nível exige renúncia, posicionamento. E aí você avança para o santo lugar. Sabe? No santo lugar ele vai te moldando, te fazendo enxergar coisas que você jamais enxergou. E diante da santidade dele, você consegue enxergar todas as impurezas que há em você, todas as más intenções. Você vai sendo moldado, porque você descobre que existe um próximo nível. E para aquele próximo nível você não pode entrar vivo, é só morto, crucificado com Cristo. É o Santo dos Santos. Sabe? E para acessar esse lugar, você já saiu do átrio, você já avançou para o santo, já venceu guerras. Sabe o que o profeta diz assim, ó? Se você não pode competir com homens que vão a pé, como é que você correrá e competirá com cavalos? Está falando sobre níveis, medidas. Irmão, tem gente que se converteu há 20 anos, continua no átrio. Você procura a Bíblia nele, não encontra. Não sabe Bíblia porque não lê. Procura intimidade com Deus, não tem porque não ora. Mas gosta do culto de domingo à noite, gosta da palavra, gosta da oração. Não pode ver ninguém que ele sabe que é mais espiritual do que ele, que pede uma oração logo. É a pessoa que decidiu habitar no átrio. Não quer nada mais de compromisso, porque sabe que à medida que vai avançando no processo, vai custando a sua vida. Vai ter que morrer, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que liberar perdão, pedir perdão. Não, eu estou confortável aqui no átrio. Só quero esperar morrer para ir para o céu. Né? Fazer umas campanhazinhas de vez em quando para tentar ficar rico, a loteria dos crentes. Se a pedra não sair para mim, eu faço outra campanha no outro ano. Né? Eu acho que mega da virada dá mais resultado do que essas enganação gospel que tem por aí. Sabe, se contentou com o átrio. Aquele que era origem, aquele que é e aquele que há de vir. Ele está falando para você, eu estava lá e te escolhi antes da fundação do mundo. Eu sou aquele que era. Mas eu estou aqui com você hoje, eu sou aquele que é agora. Mas eu sou aquele que fui preparar morada e eu voltarei para te buscar. Você não está só. Aleluia. Se coloque de pé comigo. Coloca a mão no seu coração.